Pessoal, a função desse vídeo aqui é fazer uma pequena introdução, um preâmbulo a respeito da ética na análise do comportamento. Foi o meu tema de pesquisa do mestrado e doutorado e eu fico pensando, nossa, a gente estuda tanto, para que o conhecimento que foi desenvolvido ao longo de tantos anos de pesquisa fique restrito a não só aos meios acadêmicos, mas especificamente muitas vezes aquelas pessoas que leram para as bancas de defesa e olhe lá, né? Claro, teve gente que estudou, mas fico muito honrada com isso, como o Diego, por exemplo, né, que fez um trabalho muito bacana também. É muito legal, super interessante, então, mas de qualquer forma, muitas das pesquisas que a gente faz nos programas de pós-graduação, eles ficam muito restritos aos meios acadêmicos, às próprias bancas, muitas vezes, no máximo, né, divulgação por meio de artigos científicos, e olhe lá, né. Então, a função desse vídeo é apresentar um pouquinho do que é possível entender, ao menos de uma forma muito introdutória, da possibilidade, na verdade, da gente olhar para o que a gente chama de ética sob o olhar da análise do comportamento mesmo, sob esse viés, especificamente dentro do behaviorismo radical skinneriano, que é a filosofia da análise do comportamento da perspectiva do autor chamado Skinner. Para quem é da área, né, já tem familiaridade, para quem não é um autor que viveu no século XX, né, e foi muito importante para a construção teórica e experimental dessa área, dessa grande área que a gente chama de análise do comportamento, que tem, né, uma pegada filosófica, uma pegada aplicada e uma pegada experimental, né? Então a gente trabalha, a gente se fundamenta nesse tripé, né? Tanto da filosofia, de como a gente fala, de como a gente teoriza a respeito dos conhecimentos, inclusive, que vêm dos laboratórios, da pesquisa experimental e da pesquisa aplicada também, né? E, bom, dentro desse contexto, como seria possível, então, abordar o tema da ética, que é um tema, à primeira vista, muito estranho à área, né? Quando a gente fala em ética, a gente vai estudar, sei lá, existencialismo, a gente vai estudar Sartre, na filosofia a gente vai por outro caminho que se distancia muito do que a gente tem de grosso modo por naturalismo, positivismo, enfim, né? E a análise do comportamento vai para o lado do naturalismo, né? Para o lado empírico, para o lado experimental. E a ética, muitas vezes, a gente estuda a partir do pressuposto da liberdade, né? Então, se eu tenho liberdade de escolher as minhas ações, eu posso escolher o bem ou o mal. Claro que existe um espectro aí enorme, mas sendo maniqueísta, né? Tem o bem e o mal, eu posso escolher e eu me responsabilizo pelas minhas escolhas. Então a liberdade vem junto com a responsabilidade e vem junto com a ética. Como é possível, então, uma ciência determinista, que diz que os fenômenos são causados, que tem causas, abordar um tema tão próximo do conceito de liberdade como esse? Bom, é possível isso? Né? Então, a principal função desse vídeo é dizer que sim, é possível. A análise do comportamento é capaz de abordar o tema da ética. O Skinner, na verdade, ele se viu numa sinuca de bico quando ele teve que falar a respeito disso, porque ele tinha uma ideia de que a ciência do comportamento poderia e deveria atuar para o bem da humanidade, né? Então, se a gente for pensar o Skinner, um pesquisador estadunidense,
meados do século XX, segunda metade do século XX, como que estavam os Estados Unidos naquela época, né? Vamos contextualizar também. O Skinner, ele compartilhava dessa ideia, né? Ele fazia parte da sociedade estadunidense, ele acreditava que sim, os Estados Unidos, né, poderiam, acho que ele entra nessa vibe, né, de que os Estados Unidos poderiam contribuir para salvar o mundo, enfim, pós-Segunda Guerra, né, toda aquela história, para quem estudou história, né, também não sou capaz de retomar com detalhes isso, porque eu não sou da área, mas foi mais ou menos por aí. Então, a partir do momento em que o Skinner defende que a ciência do comportamento deveria contribuir para o futuro da humanidade, para a garantia do futuro da humanidade, que muitas vezes o pessoal na segunda metade do século XX ficou com medo, né, a coisa da crise dos mísseis. Então teve situações muito delicadas dentro da Guerra Fria, sobretudo, que colocava a humanidade em risco, e o Skinner de alguma forma achava que a análise do comportamento poderia contribuir para o futuro e para o bem da comunidade, da humanidade em geral, na verdade, né? Daí ele, evidentemente, foi questionado pelos colegas dele inúmeras vezes, né? E inclusive a respeito disso, né? Desse espírito mais redentor, e ele se viu obrigado a olhar para essa questão da ética. Tá, mas então o que é o bem? Né? E ele fica meio impaciente, né, de responder esse tipo de pergunta. Para quem gosta de literatura, o Skinner não é um bom escritor, no sentido de que, do ponto de vista literário, não é muito gostoso de ler, mas para quem gosta de ter acesso a literaturas mais variadas, ele escreveu Walden Two, que é uma ficção, né, em que ele descreve uma comunidade utópica. Lá a gente enxerga mais ou menos como seria, né? E no Walden Two ele descreve um diálogo, né, entre as pessoas ali. Tem o cara que faz parte, que ajudou a montar a comunidade, tem o professor universitário que chega para visitar a comunidade, e tem várias discussões interessantes, né? E em uma dessas discussões ele tem a seguinte questão: nossa, mas a gente se perguntar o que é o bem, o que é melhor, é como se fosse uma centopeia perguntando para onde deve caminhar. Só levanta e vai, né? Como se não fosse uma questão relevante, né? O que é o bem, o que é o bom, o que deve ser feito, o que é o melhor a ser feito, é uma discussão extremamente relevante. Então, Skinner acabou se vendo obrigado, já que ele defendia que a análise do comportamento poderia e deveria participar de um planejamento cultural, né, de intervenções mais amplas na sociedade para o bem da humanidade. Ele se viu obrigado a se questionar: mas o que é o bem? Quais são esses valores que vão nortear uma intervenção nesse plano cultural, né? Então, o planejamento cultural, como bem estudou a Camila, né, na pesquisa dela de pós-graduação, né, o Skinner defendia o planejamento cultural, só que ele não se dá no vazio, né? Ele se dá em alguma direção. E aí a gente precisa falar sobre ética, sim. Que direção é essa? O que é o melhor a ser feito? O que é o bem? O que é bom? Quais são os valores a nortear? Né? Quais são... E aí, claro, a gente pode perguntar como a análise do comportamento define os valores. Mas isso a gente deixa para discutir em outros vídeos, tá bom? Esse vídeo tem mais essa função mesmo, de dizer que é possível, de contextualizar um pouco a origem dessa discussão, e quem sabe uma hora a gente vem com outros vídeos aí para completar, para sair um pouco da bolha da academia e divulgar o que foi feito nessa pesquisa da pós, tá bom?